prometeram inteligência infinita por $20 mensais, mas essa promessa já está ruindo. A IA deveria ser tão barata e ilimitada quanto a eletricidade, mas agora o Vale do Silício está restringindo esse acesso. Usuários de todos os modelos e plataformas agora têm limites mais rígidos de mensagens e acesso cada vez menor, como um buffet, onde só pode dar uma mordida a cada poucas horas. A era da IA infinita está acabando devido a um novo jogo intenso nas grandes empresas de tecnologia, a maximização de tokens. Se a IA está mais poderosa, por que o acesso está menor? Por um tempo, qualquer pessoa que assinasse o ChatGPT Plus podia acessar o modelo de raciocínio mais novo da OpenAI, o One Preview, e usá-lo quando quisesse. Em setembro de 2024 foi definido um novo limite: 50 mensagens por semana. Para quem pagava mais, isso significava poucas conversas reais em 7 dias. Comparado à geração anterior de modelos, isso representou um corte de aproximadamente 98%. Quando a cota acabava, a tela travava. Havia uma maneira de contornar isso, mas tinha um preço. Em dezembro de 2024, a OpenAI lançou uma categoria chamada ChatGPT Pro, por $200 por mês, 10 vezes o valor do Plus. Ela permitia uso quase ilimitado do modelo que agora era racionado para outros. A inteligência ilimitada continuava existindo, mas agora estava atrás de um paywall maior. A OpenAI justificou a mudança como uma medida de organização interna para proteger a qualidade do serviço. Mas, para as pessoas que haviam incorporado isso ao seu trabalho diário, parecia que uma ferramenta havia sido tirada de seu alcance de repente, sem muito aviso prévio. O modelo não sumiu, só ficou menos acessível. As pessoas passaram a economizar, reservando perguntas ou tarefas difíceis para quando a cota era renovada. Se a cota acabasse, elas paravam e esperavam. Empresas que passaram anos dizendo que a inteligência ficaria mais barata e mais acessível estavam limitando o acesso à própria coisa que vendiam como o futuro. A diferença entre as grandes promessas e o uso real era evidente. E o motivo também. Rodar esses modelos em capacidade máxima, do jeito que a indústria vinha escalando, já não fechava as contas financeiramente. Então, as grandes empresas de tecnologia criaram a solução perfeita: maximização de tokens. Um token é um fragmento de linguagem, como uma palavra, usado no raciocínio da máquina. Quando não se consegue melhorar um modelo do jeito antigo, faz-se ele trabalhar mais. Você faz a máquina processar muito mais palavras ou tokens para obter a mesma resposta. Em vez de responder rapidamente, o sistema conversa internamente por um tempo antes de responder. Isso pode envolver dezenas de milhares de palavras antes que uma frase apareça na sua tela. Modelos mais novos são treinados com grandes quantidades de texto gerado por modelos antigos, além do conteúdo escrito por humanos. O objetivo principal é evitar que a curva se estabilize, concentrando mais poder de computação em uma única máquina. A escala impressiona. O Llama 3 da Meta usou mais de 15 trilhões de tokens, quase 7 vezes mais dados que a versão anterior. Se empilhar esse equivalente humano em uma estante, ela teria quase 2.900 quilômetros de comprimento. O token maxing aumenta esse número. Os modelos percorrem o que eles mesmos já geraram para cada pergunta difícil. Parece uma boa ideia. Mais inteligência é obtida dos mesmos chips, sem precisar de novo supercomputador. Quanto mais tempo a máquina conversa consigo, mais checa seu trabalho, testa ideias e as descarta. Esse pensamento é adquirido palavra por palavra. Você vê uma pausa breve e depois a resposta. Mas isso nunca foi um sucesso a ser celebrado. Isso nasceu de puro pânico. Algo no mundo da IA havia quebrado e as pessoas mais próximas sabiam exatamente o que era. Por 10 anos, a indústria acreditou que multiplicar o poder computacional por 10 tornaria o modelo muito mais inteligente. Mais capacidade de computação gera mais capacidade a cada ano, mas modelos de negócios apostaram nisso, e os resultados mostraram o oposto. Em vários laboratórios, os dados mostravam que um aumento de 10 vezes no poder computacional resultava apenas em ganhos marginais de 10 a 15%, às vezes menos. O que antes rendia um salto em inteligência, agora rendia apenas uma pequena melhora. A OpenAI viu isso de perto. O modelo, que deveria ser o próximo grande avanço, com o codinome Orion, atingiu o nível do principal modelo anterior após apenas uma fração do seu treinamento. Depois disso, ele estagnou. Quem testou disse que as melhorias foram menores que o esperado. Quando finalmente foi lançado, não era o tão prometido GPT-5, mas sim o GPT 4.5, um rebaixamento no nome que dizia tudo. Nem todos concordaram. Quando vazaram notícias da desaceleração em 2024, Sam Altman, chefe da OpenAI, negou publicamente. Segundo ele, não há obstáculos. Gary Marcus respondeu que as limitações já eram óbvias há meses.
Até Andreessen Horowitz, com bilhões investidos, admitiu que mais poder computacional não gerava os mesmos avanços em inteligência. Para alguns, era um platô temporário, para outros, o fim de uma era. De qualquer forma, o dinheiro continuou fluindo, só que em uma direção diferente. Em público, a mensagem continuava a mesma. O progresso estava logo ali, ao virar da esquina. Em privado, cada vez mais pessoas chegavam à mesma conclusão. A estratégia que gerou avanços por uma década se esgotava, e os próximos resultados viriam após o treinamento. Os primeiros saltos eram evidentes. Cada novo modelo parecia mais inteligente que o anterior. Isso era óbvio para qualquer um que os usasse. As versões mais recentes pareciam diferentes. Melhores, mais suaves e confiáveis, mas não a ponto de justificar os bilhões gastos. Admitir isso significaria questionar as bases sobre as quais toda a indústria foi construída. Então, a indústria se agarrou à única coisa que ainda parecia funcionar: dar mais tokens aos modelos. Quando os modelos eram menores e responder custava pouco, o ChatGPT foi lançado por $20 mensais. Esse valor, definido quando a IA era mais barata, permanece anos depois. A lógica econômica já havia mudado totalmente. Alguns dos usuários mais ativos estavam custando para a OpenAI mais de $120 por mês em poder computacional, enquanto pagavam apenas $20 pelo privilégio. Cada usuário ampliava a diferença entre o custo do serviço e o valor cobrado. É como se um supermercado tratasse bem um cliente fiel e, na saída, ainda lhe desse uma nota de $100. E não para por aí. Ele procura por mais 1.000 clientes exatamente iguais a esse. Quanto mais pessoas gostam do produto, mais rápido o dinheiro some. Isso não é uma fase passageira, mas algo enraizado no sistema. Toda vez que o modelo para pensar um pouco mais, a conta aumenta. O que antes era uma resposta rápida pode virar uma longa cadeia de raciocínio nos bastidores antes de chegar ao usuário. Isso melhora a precisão, mas aumenta o custo. Perguntas mais difíceis exigem mais computação, e são essas que as pessoas levam aos melhores modelos. Isso impacta toda a indústria. Chips foram comprados e data centers construídos, mas a receita que os justificaria ainda não chegou. Em 2024, a empresa de capital de risco Sequoia definiu isso como a pergunta de $600 bilhões da IA. A distância entre as dezenas de bilhões sendo investidos em hardware de IA e o dinheiro que a indústria poderia realmente recuperar. Esses data centers gastam centenas de bilhões por ano apenas para empatar, e as assinaturas cobrem só uma parte pequena. Adicionar mais assinantes de $20 não resolve, porque cada novo usuário que usa muito só aumenta o problema. Então o limite faz sentido. Permitir que todos usem um modelo mais poderoso o dia todo nunca funcionaria. Os números não permitem. Cargas de trabalho mais caras estão migrando para planos mais caros e clientes empresariais, onde essa conta faz sentido. Contratos corporativos ocultam o custo de um modelo avançado nas horas economizadas e na equipe substituída. Um assinante de $20 não consegue isso. Para os laboratórios, esse assinante nunca foi realmente o cliente. Ele servia como prova de que o produto funcionava e gerava o hype necessário para os acordos empresariais. Uma base propositalmente deficitária, ampliada até um nível que a indústria nunca tinha tentado antes. O dinheiro era só parte do problema. O principal problema é que os laboratórios estão ficando sem o essencial para criar a próxima geração. O que ocorre quando a escalabilidade não traz resultados e o prazo se aproxima? Há uma quantidade limitada de escrita no mundo, por mais estranho que pareça. Removendo spam e conteúdo de baixa qualidade, o volume de texto útil escrito por humanos na internet cai rapidamente. Pesquisadores da Epoch IA estimaram em cerca de 300 trilhões de tokens. Em cronogramas de treinamento mais rápidos, esse suprimento pode se esgotar quase todo até 2026, e a maioria das projeções indica 2028. Anos depois ele se esgota. Porém, nem todo esse conteúdo tem o mesmo valor. Primeiro foi usado o melhor: livros bem editados, jornalismo de qualidade e pesquisas revisadas por pares. Grande parte já apareceu várias vezes nos treinamentos. O que resta são páginas comuns da internet, que acrescentam cada vez menos a cada visita. Isso não se resolve coletando mais páginas. O texto humano que impulsionou avanços recentes está acabando, e não é reposto rápido o bastante. Então, a indústria recorreu à única fonte que ainda parecia inesgotável: as próprias máquinas.
Se faltarem palavras humanas, deixe as máquinas criarem e usarem seus próprios textos para treinar novos modelos, fechando o ciclo de aprendizado entre máquinas. Isso já aconteceu. O que acontece em seguida é chamado de colapso do modelo. E, em 2024, a revista Nature publicou a autópsia. Treinar novas gerações, principalmente com textos gerados por máquina, causa deterioração específica e limita cada vez mais o que podem dizer. A identidade e a personalidade que existem na escrita humana real desaparecem a cada nova versão. O modelo tende a virar uma versão mais repetitiva e plana de si próprio. Só piora. A equipe da Nature alimentou um modelo com trechos sobre torres de igrejas medievais. Treinou a versão seguinte com as respostas dele, repetindo o processo várias vezes. Na nona geração, o modelo já havia esquecido completamente a pergunta e estava falando sobre lebres em um trecho que originalmente era sobre arquitetura. Cada geração treinada na anterior se distancia mais do real, e adicionar texto gerado por máquina não evita esse declínio. Isso acelera o processo, tornando o sistema um eco raso e vazio do que um dia soube. Nem mesmo inserir escrita humana consegue salvá-lo. A parte feita pela máquina traz erros quase impossíveis de identificar. O modelo passa a confiar em seus palpites como fatos, reforçando pontos cegos, repetindo erros e contaminando sua própria fonte. Isso é inevitável. Se mais dados só pioram as coisas, o que acontece quando a IA chega aos limites físicos do próprio mundo? Logo fora do condado de Loudoun, no norte da Virgínia, quilômetros e quilômetros de prédios sem janelas dominam a paisagem. Pode parecer um lugar sem importância, mas estima-se que 70% do tráfego global da internet passa exatamente por aqui. Os data centers geraram cerca de 875 milhões de dólares em receita de impostos para o condado só em 2024, o suficiente para financiar escolas e construir estradas. Isso virou a maior concentração de hardware de IA do mundo, e a energia enviada ao local alcançou uma escala difícil de entender. Anos atrás, um grande data center demandava cerca de 30 megawatts da rede. Hoje, um único campus pode pedir centenas. Os maiores agora chegam a gigawatts. Isso é tanta eletricidade que um único local pode consumir a produção de 2 usinas nucleares inteiras. Essa energia já foi solicitada e aprovada. O problema é a falta de infraestrutura para transportar a energia. A Dominion Energy, principal concessionária da região, afirmou que não consegue fornecer nova capacidade nos prazos previstos. Conectar um grande local pode levar de 4 a 7 anos, e entrar na fila de análise demora ainda mais. O gargalo agora é a rede elétrica física, não mais chips ou modelos. O uso máximo de tokens agrava isso, já que cada consulta avançada leva mais tempo para rodar do que os chatbots simples de antes. Isso significa um consumo mais prolongado da rede de energia. Então, mesmo que os dados nunca acabassem e os modelos nunca se deteriorassem, a energia para alimentá-los ficaria presa por licenças e por uma infraestrutura que ainda não existe. Isso impõe um limite rígido sobre quantos projetos de IA podem entrar em operação ao mesmo tempo. Se o sistema não conseguir se expandir rápido o suficiente para todos, o que decide quem entra e quem fica de fora? A melhor IA não será um serviço barato para todos. Ficará com quem pode pagar o que ela realmente custa para operar. Os modelos mais simples continuarão amplamente disponíveis porque são baratos o suficiente para as empresas absorverem. Mas os sistemas que pensam por mais tempo e gastam mais poder de computação por resposta serão empurrados para níveis cada vez mais altos, reservados para clientes que podem arcar com os custos associados a eles. Com o tempo, a diferença entre esses mundos crescerá, já que o custo dos sistemas avançados seguirá aumentando. Os níveis superiores terão preços de acordo com o custo real da computação, não seriam preços atraentes do ponto de vista do marketing. As corporações vão continuar assinando contratos cada vez maiores porque conseguem diluir o custo. Qualquer pessoa que dependa do melhor modelo para um trabalho sério vai precisar se perguntar se realmente vale o preço. A promessa ao mundo era simples. A IA se tornaria cada vez mais barata até ser acessível a todos. O que está surgindo, na verdade, é outra coisa. Um sistema onde os melhores modelos são deliberadamente limitados. Para as empresas, é uma questão econômica. Para os usuários que são limitados sem aviso, isso parece uma exclusão. Não há mais IA universal, agora há níveis. Os modelos de IA não só estão mudando os planos de assinatura, mas também carreiras. Com o avanço do aprendizado de máquina, a próxima geração de trabalhadores percebe os impactos antes. Veja como a IA está provocando uma onda de demissões entre profissionais de escritório ou assista ao vídeo.